Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio de Linha de Ataque, o podcast que entra sempre na ofensiva e onde os seus participantes acham que sabem falar de futebol. À semelhança dos anteriores episódios, eu, Tiago Alexandre, estou aqui com a ilustre presença do Henrique Damas. Olá a todos, mais uma vez. E hoje nós não poderíamos começar este episódio de outra forma sem abordar o tema que está aí na berlinda da imprensa e também das nossas vidas, que é a guerra que está acontecendo na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Isto não é um tema leve e nós também não somos propriamente especialistas neste tema, mas vamos tentar abordá-lo de um ponto de vista futebolístico e falar aqui cerca de ser aqui umas curtas palavras sobre este tema. Eu vou perguntar ao Henrique qual é que ele acha que, Henrique, qual é que tu achas que vão ser as principais consequências no futebol que esta guerra vai trazer? Para além do cancelamento de campeonatos, que já aconteceu na Ucrânia e possivelmente também vai acontecer na Rússia, e da já alterada final das Champions e do Spartak ir jogar em campo neutro a sua eliminatória contra o Leipzig. Olha, Tiago, antes de mais mandar os meus sentimentos, quer de apoio, quer de tristeza, quer de alegria, qualquer outro sentimento aos ucranianos que estão, porque são eles os grandes afetados desta guerra, deste conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, que é a população que vive na Ucrânia, sobretudo nas cidades de Kiev e daquelas mais afetadas, porque são essas as pessoas que têm menos culpa desta situação. Antes de mais, mandar esta palavra de apreço a essas pessoas, também porque tenho amigos meus que são ucranianos e que têm família lá e não falo com eles, mas sei o que possivelmente lhes está a passar pela cabeça acerca desta situação, ao verem queridos e amigos a passarem por dificuldades e a sentirem-se refugiados de um conflito armado. Tal como tu disseste, é um tema pesado, talvez abordemos noutro episódio assim mais severamente aquilo que é o futebol ucraniano e o que esta situação pode vir a alterar, nomeadamente no futebol ucraniano e também no futebol russo, mas assim por alto, tu já disseste algumas medidas que foram tomadas em relação ao futebol acerca desta situação e eu acrescentava, não acrescentaria, não iria criticar essas situações porque acho correto, tirar a final da Liga dos Campeões da Rússia acho que fez sentido. Também tens a cessão de contratos com empresas russas, nomeadamente Manchester United com uma companhia aérea russa que eu já não me lembro do nome e não sei se estás assim a falar do nome por alto da companhia aérea, acho que era Autoluft ou Autosuft ou Aerosuft, não sei. Era uma companhia aérea russa e também o Schalke 04 que cessou o seu contrato com a Gazprom. Se te fosse a acrescentar mais sanções a nível do desporto, diria-te que poderiam proibir as equipas russas de disputar competições europeias, e até mesmo as equipas ucranianas, mas lá está, também tens o outro lado da moeda de que na Rússia vem grande investimento para a UEFA no que toca à organização dessas mesmas provas europeias. Mais uma vez a Gazprom é uma dessas investidoras. Também tens o dono do Chelsea que também mete muito dinheiro na UEFA, assim por alto. Portanto, não, esta é a minha opinião. Acho que poderia ser feita uma sessão de boas-vindas, por assim dizer, das equipas russas às provas europeias, mas acho que não vai acontecer, até porque eu acho que esta situação se vai resolver de uma maneira ou outra. Esta situação, este conflito armado. Henrique, agora para finalizar este tema, eu vou-te fazer uma pergunta à qual peço uma resposta rápida, mas primeiro deixa-me só dizer que a tal empresa russa, a tal empresa de aviões russa que patrocinava o Manchester United, clube que cessou o tal patrocínio e o contrato que ligava a essa empresa é a Aeroflot. Relativamente à pergunta, o que eu te questiono relativamente a este tema e também ao tema que vamos falar a seguir sobre o futebol português, mas quero que respondas relativamente à guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Tu achas que o futebol e a política devem andar de braços dados? Eu acho que nesta situação o futebol não tem culpa desta situação política. Agora que esta situação política vai afetar o futebol desses dois países, aí isso vai. Não sei, e eu falamos do futebol, porque pronto, temos um podcast sobre futebol, mas a política neste caso vai afetar aquilo que é o futebol dos dois países, com repercussões a nível das provas europeias.
porque lá está, que culpa é que tem o Spartak Moscou, o Zenit, o Lokomotiv, o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev, que culpa é que eles têm desta situação política? Nenhuma. Até porque, olha, estive a ver há bocado, o Dinamo de Kiev tem um jogador que é o Júnior Moraes, que é o ponta de lança, que pode ser a qualquer momento chamado ao exército ucraniano para defender o país, por ter passaporte ucraniano e poder, de facto, ser chamado para operações militares. Portanto, é esta a minha opinião acerca deste assunto, assim de forma sucinta. Até porque não quero estar a elaborar mais, por ser uma situação delicada. Agora, relativamente ao tema que nos vamos centrar neste episódio, é sobre o futebol português e o estado atual do futebol português. E eu recordo esta afirmação que o Henrique proferiu na semana passada. O futebol português traduz aquilo que é a política do país. E mais não digo. E foi desta forma que o Henrique decidiu abrir publicamente a conversa sobre este tema. E passando a factos, a verdade é que o futebol português neste momento é dos piores da Europa em tempo útil de jogo. O tempo útil de jogo em Portugal não chega sequer aos 60 minutos por partida. E o que tem acontecido nas últimas semanas, principalmente a 11 de fevereiro, na altura do Porto Sporting, foi que no final dos jogos tem havido uma série de discussões que já resultaram também em vários expulsos, não só no Porto Sporting, mas também ainda na passada semana no Porto Moreirense. E isto é algo que tem que parar, certo, Henrique? É, Tiago, é algo que tem de parar, mas dificilmente vai parar em Portugal. E eu, para estar a comentar a frase que eu disse no episódio anterior acerca dessa situação, vou ter de recuar assim um bocado, porque éramos campeões da Europa em título, até a Itália renovar, a Itália vencer o Euro 2020, e para um país que tem sempre equipas a demonstrar o seu valor nas provas europeias, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, o Sport Lisboa e Benfica, o Sporting, que esteve afastado durante anos e que este ano voltou à alta rodada do futebol europeu, à Liga dos Campeões, e o Braga, que também faz boas prestações na Liga Europa nestes últimos tempos. Temos uma organização do futebol a nível nacional muito podre. E quando falo muito podre, é no sentido em que as instâncias que regem o nosso futebol andam às aranhas. Andam às aranhas no sentido de não têm uma orientação para aquilo que verdadeiramente necessitam de fazer no futebol. Um desses órgãos, e que mais me mete impressão, é o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que castiga situações que em si merecem ser castigadas, mas que apresentam maior peso nas suas medidas em relação a situações mais graves. Tu falaste do caso do clássico do Porto do Sporting. É lamentável que nós vimos no final do jogo as expulsões de 4 jogadores, de dois responsáveis no banco de cada um dos lados. Tivemos o Viana do lado do Sporting e o Luís Gonçalves do Porto. Mas pior do que isso foi termos tido pessoas da organização do jogo do estádio a bater nos jogadores. Os chamados coletes azuis, que neste caso bateram no Mateus Reis, e pronto, as imagens também mostram que tentaram bater também no jogador do Sporting. Mas isto no global demonstra o quão feio está o nosso futebol, e não tem de mudar, mas dificilmente será mudado, porque também é devido à política do país. Nós não vemos o governo a ter mão pesada nestas situações. Nós, por exemplo, agora voltamos ao Porto Sporting. Nós na comunicação social não tivemos uma resposta por parte da Federação Portuguesa de Futebol em si acerca da ocorrência, nem do próprio governo, nem por parte do IPDJ, acho que é governado por aquele homem que vai incentivar o cartão de adepto e que foi um grande fiasco, que agora estou-me a esquecer do nome. Ajuda-me, Secretário-Geral do Desporto e da Juventude, é isso que me estava a tentar lembrar. Nós não tivemos uma resposta por parte desse senhor a cenas lamentáveis que ocorreram nesse jogo. E, portanto, é isto mais ou menos o que vai continuar a acontecer no futebol português se nada for mudado, de facto. Refere-te ao João Paulo Fernandes, penso que é esse o nome, não é? João Paulo Rebelo, acho que é João Paulo Rebelo Fernandes. João Paulo Rebelo, sim. Pronto, ainda eu queria te fazer uma pergunta ainda antes de tocarmos nesse ponto da sociedade portuguesa.
como é que nós podemos querer ter equipas competitivas nas provas europeias se cá em Portugal o tempo útil do jogo é manifestamente baixo, e os jogadores literalmente acabam por fazer o que querem do árbitro, porque e ainda esta semana há um bom exemplo que provavelmente não acontecia em Portugal, foi, por exemplo, no jogo do Benfica, o facto do Darwin ter protestado logo com o árbitro e ter acabado por ver logo um cartão amarelo, e se calhar em Portugal passava, e isso acaba por mostrar um bocado a falta de, talvez a falta de disciplina e a falta de rigor nas nossas arbitragens, e que consequentemente acabam por estar ligadas à falta de disciplina das nossas organizações. E o que eu te pergunto é como é que nós podemos querer ter equipas competitivas e andar a lutar por um lugar com a França em vez de andarmos a lutar com um lugar com os Países Baixos? É uma boa pergunta. Mas lá está, é a nossa organização nacional, as nossas, nomeadamente do futebol. Tu aí falaste do exemplo do nós arranhamos cá com os árbitros e eles ficam de bico calado e não fazem peito aos jogadores, e lá fora dão-nos logo um amarelo e metem-nos logo na linha. Tu deste o exemplo do Darwin Núñez agora na recente primeira mão Contra o Ajax. contra o Ajax. Nós temos cá um caso exímio no nosso futebol nacional que faz o que quer dentro do campeonato nacional e das provas nacionais em disputa com a sua equipa, e lá fora tem a boca fechada e comportamento exemplar porque sabe que o árbitro aí atua nessas situações. Estou a falar do treinador do Porto, o Sérgio Conceição, que é exímio, e não é só o Sérgio Conceição, todo o banco do Porto, é exímio naquilo que é o protestar constantemente, quer tenham a razão, quer não tenham razão, com os árbitros, com o fiscal de linha, com o quarto árbitro, com as instâncias de arbitragem que participam nos jogos, protestam e não lhes acontece nada porque têm passe verde para fazer isso. Porque lá está, estamos mal organizados no que toca à nossa arbitragem. A arbitragem tem sido sempre vítima destas situações porque tem culpa própria e porque também cá é muito fácil protestar e não nos acontecer nada. De facto. Mas deixa-me interromper-te para te questionar outra pergunta. Aí o problema não será mais do árbitro ou dos árbitros, porque não é só um, certamente. Aí o problema não será mais dos árbitros por permitirem que o Banco do Porto, do Sporting, do Passos, seja de clube for, proteste de forma ostensiva. Não será mais, a culpa não será mais dos árbitros em vez do próprio banco ou dos próprios dirigentes. A culpa no sentido em que eles permitem aquilo acontecer. Se os árbitros deviam ter mais mão pesada, deviam, mas o problema Sim, é que em Portugal, se o árbitro tiver mais mão pesada nessas situações, acontece aquilo que aconteceu aos anos, que é uma invasão aos centros dos árbitros para os pôr na linha. Porque a nossa mentalidade em Portugal é sempre no protesto e do acha que temos razão e depois resolver as coisas com violência quando essa não é a solução. E, por exemplo, tu há bocado tocaste num ponto que é que queremos ter equipas competitivas na Europa, e sendo que em território nacional é aquilo que se vê. Nós vimos isso com o Sporting agora exemplarmente com o Manchester City. Raramente havia faltas, raramente havia paragens de jogo, porque era a bola que rolava por parte do City, porque são outras mentalidades. O City era uma equipa que rolava a bola, não rodava ao jogador. Ninguém se queixava porque a bola andava sempre a rolar e não havia paragens de jogo. E o City cilindrou o Sporting porque o Sporting não tinha, digamos, pernas para o estilo de jogo do City, porque lá está, o nosso tempo útil de jogo cá é muito baixo e a nossa competitividade cá e toda essa questão da organização do futebol nacional, porque é podre, ajuda nesse aspecto em relação a outras equipas europeias. O Porto consegue fazer contrariamente a esta situação porque tem estaleca para o futebol europeu, porque consegue dominar as equipas da Europa porque tem uma equipa raçuda, tal como é o seu treinador. O Benfica agora contra o Ajax também demonstrou muito isso. Aliás, o Benfica o Benfica este ano fez uma belíssima Liga dos Campeões, ao contrário daquilo que é as provas nacionais, onde pronto, como eu sou benfiquista, acho que há ali muito, não é só por parte daquilo que é a organização do Benfica em si,
podemos deixar para outro episódio, mas acho também no que toca às arbitragens e àquilo que envolve o futebol português, acho que também está a mandar o Benfica muito cá para baixo do que realmente necessita. E agora vou-te fazer uma pergunta complexa. Eu peço que, apesar de ser complicado, que tentes responder sucintamente. E a pergunta é: a nossa mentalidade no futebol, a nossa, de todos dos portugueses, claro, e dos dirigentes também, dos jogadores, a nossa mentalidade é o espelho da nossa sociedade? Eu agora vou-te responder. Olha, até foi a minha mãe que uma vez me disse, tivemos até uma conversa sobre, agora por causa destas eleições das legislativas e da maioria absoluta do PS, pronto, como não sou grande perito em política, não vou entrar por aí, que foi, o português por natureza tem sempre a arte de protestar. E quando falo, e agora, se quiser, eu agora vou transpor isso para o futebol nacional, no sentido em que os jogadores em Portugal têm a arte de protestar com o árbitro, sempre vamos ter. Por exemplo, o Jorge Jesus, do Benfica, nestas 2 épocas, eu vou contar como 2 épocas em que ele teve à frente do Benfica. Tu lembras-te daquela belíssima conferência de imprensa que ele deu no pós-jogo a seguir ao Estoril, com aquelas mensagens assim idolatradas pronto, em que ele mete o dedo no olho e diz aquelas coisas, mas de facto, à maneira dele, ele disse uma verdade. Os jogadores no campeonato nacional estão sempre a tentar iludir os árbitros, porque é a mentalidade nossa em Portugal de que. Porque é a mentalidade do futebol nacional. E se não crescermos nessa situação, que é andamos sempre a parar o jogo, a fingir lesões, as equipas pequenas, prontos, tem assim a vantagem de uma equipa grande. Lá começa o antijogo, começam a dizer dores e não sei o que, lá para o jogo, tal como tu disseste, em 60 minutos de tempo, todo o jogo que temos na primeira divisão nacional, depois quebra o ritmo do jogo e depois não se joga nada. E depois é estas cenas lamentáveis que assistimos nos bancos, porque temos uma mentalidade pequena, porque, e mais uma vez volto à frase que deu início a esta minha resposta, o português é, na sua natureza, um belíssimo artista na arte de protestar. E sempre será. Porque isto tem de mudar, tem, mas duvido que seja mudado se tudo continuar assim. E qual é a principal solução para este problema? Uma reforma completa nas instâncias do futebol nacional. Olha, a meu ver, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devia de ser um órgão, devia de ser Estatal? Não, devia de acabar. Estava a tentar arranjar uma expressão para isso. Devia de acabar porque faz sentido naquilo que é a sua essência e sua natureza, mas é muito mal regido. Por exemplo, a situação de que agora vou dar este exemplo mais que saiu. Aquela situação do Rui Costa vir puxar com as arbitragens na conferência do jogo após o Benfica com o Gil Vicente. Ok, foi um protesto de arbitragem, o Conselho da Disciplina da Federação e a própria APAF, pronto, viu que aquilo era uma mensagem contra os próprios árbitros e pronto, lá decidiu instaurar um processo contra o presidente do Benfica. Agora, tem mais mão pesada e mais mão rápida sobre estas situações pequenas do que tiveram propriamente com as situações que aconteceram no Clássico. As únicas consequências para o jogo, desse mesmo jogo, foi os castigos aos jogadores, e ao Luís Gonçalves e ao governo, que foram abertos processos disciplinares. Ainda não ouvimos nada sobre a interdição do estádio, que está escrito por lei que é uma das multas a serem feitas. A interdição do estádio, os próprios jogos do Futebol Clube do Porto e do Sporting, neste caso, à porta fechada, e há muitos mais castigos que agora não consegui exemplificar, porque não me recordo bem, que estão escritos na lei que devem ser impostos, mas que, a meu ver, não vão ser impostos porque, lá está, o futebol português é mal organizado e vai continuar a ser assim. Henrique, obrigado por esta longa e esclarecedora conversa. Queres te despedir? Não, sim, olha, pronto, obrigado mais uma vez por um episódio do nosso podcast.
é um tema, o tema que falámos hoje é um tema, não vou dizer que seja complexo, mas é complexo porque estamos a torná-lo demasiado complexo quando é demasiado simples de resolver, e é um tema que vai sempre estar em aberto e em discussão no futebol português, porque vai sempre continuar a existir estes problemas, sem que nada seja alterado e seja efetuado para os resolver. Portanto, se calhar não me admira que daqui a alguns episódios do nosso podcast voltemos a falar do estado atual do futebol português, porque mais episódios como o do Clássico, como o do Moreirense, do Porto e muitos episódios que aconteceram em outras épocas, e como eu estava a dizer, não nos admiremos daqui a mais alguns episódios do nosso podcast estarmos a mencionar podridão no futebol português e casos práticos como estes, para explicar outras situações. Portanto, esta é a minha última mensagem. Pois, e aqui o problema acaba, tu referiste muitas vezes o Porto, mas o problema acaba por não ser só do Porto, porque pronto, neste momento até o próprio Benfica está a ser investigado, naquele caso do Bruno Paixão, o caso do Zé Meus, o caso Olha, do eu também te vou dar outro exemplo. Final da Taça da Liga, entre o Sporting e o Benfica, e aqui já entrou o governo. Quem é que, no seu perfeito juízo, convida, e foi a Federação Portuguesa de Futebol, se não me engano, convida a Liga. uma pessoa que está envolvida em processos judiciais com a justiça, usou o nome do Benfica pelo benefício próprio, para ir assistir um jogo da final da Taça da Liga, que é a terceira prova mais importante do futebol português. Estou a falar do Luís Filipe Vieira, pronto, que foi presidente do Benfica, e graças a Deus já não é, e graças também aos sócios e aos adeptos. Lá está, também é um exemplo perfeito daquilo que é a podridão do futebol português. Também tens outro, se quisermos acabar assim com os 3 anos do lado do Sporting, a invasão ao Alcochete. Também é outro episódio que cita muito bem aquilo que é, e eu sei que estou a ser muito repetitivo nas palavras, a podridão do futebol português, claro. Pois, mas aí nesse caso, aí estamos a falar de um caso que está, ou se não está encerrado, está praticamente fechado, porque Pois, o lá está. Bruno Carvalho acabou por ser absolvido. Sim. E ficou provado que ele não foi um dos autores daquele massacre, mas esse caso está resolvido. Sim, pronto. Mas aí já tem mais a ver com os adeptos e com os próprios apoiantes do Sporting, não é verdade? Porque pronto, também é um episódio lamentável, também resultou em feridos por parte dos jogadores. Todos nos lembramos daquela ferida que nós vimos nas imagens do Bas Dost. Ficou marcado nessa situação, e os próprios jogadores no balneário a vestirem-se e a ficarem aterrorizados. Pronto, lá está, é mais um episódio negro. Bem, Henrique, obrigado por esta conversa, obrigado por teres estado mais uma vez presente. Agora queres despedir mesmo para finalizar? Bem, pronto, outra vez obrigado mais uma vez, e pronto, já sabem, não percam o próximo episódio do podcast, porque nós também não. Obrigado a todos por terem ouvido, terem escutado este 6º episódio do nosso podcast. Nós voltamos para a semana, fiquem bem e um forte abraço para o povo ucraniano que está a passar neste momento por momentos